Storamanai Uririandarabalandarebalas Suriandaramanaye Uriandarandio Sharemanaye Uriandarandoromanaramas Toremanaramashe Toririandaramanai Oriandaramanai. Boa noite para os conectados nessa rede gigante que chama Instagram. Hoje eu tô aqui para falar desse tema maravilhoso que é caminhar com o Espírito Santo. Eu vou ler uma palavra que eu recebi. Boa noite. Boa noite, Rosinha. Graça e paz. Como é que tá o áudio? Tá bom? Oi, Guxa. Você tá aí? Parabéns pelo seu dia da femela. Enfermeira maravilhosa, linda, competente. Boa noite, gente. Tá bom, Rosinha? Tô me achando tão branca aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho nessa live como foi o meu início da minha jornada com o Espírito Santo. Porque eu acho que isso é tão legal, né? Compartilhar o começo. E o importante é a constância que a gente precisa ter na jornada, né? Bonita. No início da minha jornada, eu recebi essa palavra que foi muito forte no meu coração, que todo mundo conhece, que está em 2 Timóteo. Então eu vou falar um pouquinho desse começo, dessa história. Algumas pessoas conhecem, outras não. Bem resumida, porque é uma história bem longa. Então eu vou dar uma lida aqui em 2 Timóteo, versículo 6. Gente, para vocês que estão chegando aí, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam cheios da paz de Jesus. Que ele flua aqui como um rio para vocês, em nome de Jesus, que ele é o nosso amado, nosso amigo, o nosso consolador, nosso doce Espírito Santo, que Jesus deixou para nós, para habitar e morar dentro de nós. Eu vou ler aqui então, 2 Timóteo. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que revives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Isso aqui Paulo está falando a Timóteo. Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No 1, Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, proveniente de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí depois, ele fala no 6, eu vou ler de novo. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, Paulo fala. Porquanto Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, como foi o começo da minha jornada? Eu fui pro meu quarto, primeiramente, comprei meu apartamento, essa parte todo mundo sabe. E quando eu comprei meu apartamento, veio essa necessidade, como eu orei para ter o meu apartamento, eu orei assim uns anos, e por 2 anos eu fiquei assim, diariamente orando para ter a minha casa. Quando o Senhor me deu uma palavra, que eu já ouvia Deus, antes de andar em Deus, o Senhor me deu uma palavra
onde que eu tinha que comprar o meu apartamento, qual apartamento que era, como que tinha que ser. Deus me deu todo o passo a passo de como que tinha que ser. E as pessoas diziam assim, nossa, tu é doida, como é que Deus tá falando isso? Eu falei, não, Deus falou que eu vou comprar minha casa, assim, 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 assim. E eu queria uma casa em um outro lugar, né, a Joyce, né, querendo fazer os planinhos dela. Mas o Senhor deixou muito claro, esse aqui é o meu plano. E o que tu queres não é o que eu tenho pra ti hoje. E eu obedeci a Deus. E tava na planta ainda o apartamento e tinha lá o desenho, sabe? Aqueles desenhos, aquelas maquetes. E Deus mostrou até o apartamento que seria, que é o que eu tô aqui hoje. E quando eu peguei as chaves do meu apartamento, que eu entrei aqui, me deu assim, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não sei nem explicar, uma coisa muito louca, assim, de se prostrar e agradecer mesmo, porque eu sabia que foi o Pai que me deu. Então eu fui para um quarto que tem aqui o quarto do meio, não tinha nada aqui dentro, não tinha nada, absolutamente nada. E eu orei, e ali onde eu orei realmente foi uma conexão muito forte, assim, entre eu e o papai mesmo. Então, com tudo isso, né, eu fui buscar o Senhor. Eu falei, pai, eu quero um lugar para que eu possa ofertar, para que em gratidão ao meu apartamento, né? Eu quero ofertar, me mostra um lugar para mim ofertar. Em gratidão aquilo que tu me deste, porque eu sempre tive esse entendimento de oferta, né? De devolver aquilo que Deus nos dá. E aí a minha tia ia numa igreja, já falei sobre isso aqui, fui lá com ela visitar a igreja, e nessa igreja foi a primeira vez que eu vi o mover sobrenatural. Eu nunca tinha visto as pessoas se movendo no sobrenatural, as pessoas dando palavra de profecia, então eu fiquei assim bem impactada. Quando eu entrei na igreja, era uma igreja bem pequenininha, uma voz disse assim pra mim, você só tem porta de entrada, você nunca mais vai sair desse lugar que você tá entrando hoje. E eu entendi que era o lugar físico, quando Deus falou comigo que era um lugar físico, que era aquela igreja. Oi, mana. Gente, graça e paz, sejam todos bem-vindos. E eu peguei e fiquei naquela coisa assim, meu Deus, Deus falou que eu nunca mais vou sair desse lugar, que esse aqui é o meu lugar e tal. E aí o profeta que estava pregando, ele pegou e me deu uma palavra. Joyce, Deus te diz assim, 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 e eu nunca tinha visto Deus falar em profecia, foi a primeira vez. E aquilo me impactou porque eu testificava no meu espírito que era Deus, porque era coisa bem particular, bem minha, assim, a presença de Deus estava lá também. Então, nessa caminhada com o Espírito Santo, eu vim para casa, fui pro quarto, continuei conversando com o Espírito Santo, continuei tendo esses meus momentos de quarto que eu sempre tive, só que com mais intensidade, assim, eu passava horas ali no quarto orando, adorando, e eu realmente fiz um mergulho, foi uma imersão em Deus, assim, profunda, profunda mesmo, de amor, de gratidão. Eu creio que uma das chaves, assim, para abrir o mundo sobrenatural é a gratidão genuína do nosso coração mesmo. E nisso me convidaram para ir no monte, eu fui no monte, e lá no monte, eu já devo ter contado isso em alguma lugar, mas hoje eu vou contar bem direitinho, vou focar hoje nesse lugar, né, nessa jornada com o Espírito Santo. A gente subiu um monte com o pessoal da igreja e eu olhei pro meio do mato, era escuro, era de noite. Eu olhei pro meio do mato assim e vi um anjo lá no meio do mato. Falei, eu vou lá. Só que tava tudo escuro. Gente, eu fui lá no meio do mato. Tinha um anjo gigante, assim, eu via no meu espírito, não sei explicar pra vocês, eu nunca tinha visto, né, o mover sobrenatural, mas eu creio que quando eu entrei naquela igreja, foi justamente para que eu tocasse nesses lugares, né, e conhecesse o sobrenatural de Deus mesmo. A hora que eu cheguei lá no meio, quando eu comecei a sair, assim, da mata, pra ir pra grama, pro lugar mais aberto, onde o pessoal tava, veio um homem lá do meio do mato, que não era o homem que estava com a gente dessa igreja, era uma outra pessoa que apareceu lá. Ele tinha um cajado na mão, ele era um senhor moreno, assim. A minha tia estava deitada na grama, assim, mais pra frente um pouquinho. E esse homem, quando ele pegou na minha mão, gente, ele começou a falar a minha vida inteira. Eu não sei nem de onde é que aquele homem surgiu, assim. E ele com o cajado na mão e a outra mão, eu ergui as mãos, ele colocou a mão sobre a minha mão, assim, né, mão com mão, e a outra mão ele segurava um cajado.
E ali ele foi falando toda a minha vida em Deus. Tudo que eu passei, de onde eu vim, onde eu estava e para onde eu iria. E aquilo assim eu fiquei, vou dizer, não é nem assustada, eu fiquei realmente impactada, porque é algo que eu nunca tinha visto. E num dos momentos, enquanto ele ia ministrando, ele começou a falar: você é mãe de nações, mãe de multidões, você é uma provedora do reino, o Senhor te separou do ventre da tua mãe, para que você cuide de multidões de pessoas, você vai arrastar multidões para o céu com Jesus. E ali ele foi falando. E foi falando de coisas que eu nunca tinha escutado. Tipo assim, eu saí praticamente do pagode pro monte, pro meio sobrenatural, assim, que é muito louco. E ele foi falando. Chegou um certo momento, daí ele soltou o cajado, botou o cajado assim nele, e ele pegou as minhas duas mãos. Quando ele pegou as minhas duas mãos, eu fui arrebatada, gente, para um lugar no reino com meu pai. E arrebatada assim, em espírito, né? Claro, o meu corpo ficou ali. Quando eu cheguei lá, que Deus olhou pra mim, Deus falou assim: ó, tudo que ele tá falando é verdade. Porque eu não tava entendendo, eu nunca tinha visto alguém me dar uma profecia, né? Eu nunca tinha. Oi, gente, Pastor Léo, bem-vindo! Que honra ter você aqui. Não sei se é você ou é a Sara. Paloma, boa noite. Shirley, beijinho. Tô contando aqui, gente, como é que foi o início da minha jornada com Deus. De mergulho mesmo com o Espírito Santo. Que é loucura, né? Pra quem não conhece, não coisa, é loucura. E aí tá. E aí quando eu fui arrebatada, e lá Deus falou assim pra mim: tudo que ele tá falando é verdade. Enquanto isso, ele continuava falando: é verdade, filha. E eu pensava assim: mas Deus, como é que tu vai me dar um negócio desse se eu tô na noite, se eu tô na balada? E ele dizia assim: porque tu nunca mais vai voltar pra aquele lugar. A partir de hoje, daquele exato momento, acho que foi 14 para 15, 2014 para 2015. Ele falou: a partir de hoje tu nunca mais irá, porque eu tava aguardando esse encontro, meu e teu. E nesse lugar, eu voltei, a minha tia tava ali, tava ouvindo tudo, e aquele homem falou pra mim assim: não te preocupa, que o lugar que tu tá com medo de voltar, que era noite, né, que era a vida louca, ele falou: tu só vai voltar pra buscar pessoas, pra salvar pessoas. Seu coração não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Você vai saber que você é uma mulher, que tudo que eu falei que tu é, filha. Então tá. Assim, voltei pro meio da multidão, assim, que tava no monte, fiquei impactada com aquilo, assim, eu nunca tinha visto Deus falar comigo, nem com ninguém, assim. E eu peguei e fui... O pessoal pegou, me chamou e eu fui... Fomos ali no monte, oramos, com que nós estávamos orando, todo mundo levou um propósito pra orar no monte e tal. Vim pra casa, continuei orando. Aí eu disse: gente, esse negócio de ir num monte é muito doido, né? E aí um dia eu tava aqui em casa orando, e jejuando, e orando, jejuando. Daí o Espírito Santo, eu já entendia que daí era o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo falou assim: eu quero que você vá lá no monte, tipo assim, quinta tarde. Eu falei: mas sozinha? Ele disse: convida uma amiga e vai. E aí, gente, peguei, eu tava orando, tava em casa, sempre muito chapada no Espírito Santo, sempre falando com Deus. Eu sempre falei com Deus, eu nunca fui normal mesmo. Eu já nunca fui muito normal mesmo não andando em Deus, eu já era doida. E aí eu convidei minha amiga Silvana, que eu acho que ela tá aí, pra ela ir no monte comigo de tarde. E a gente foi, acho que era umas 3 da tarde. E eu tava orando algumas coisas no meu coração que eu queria que Deus fizesse pra mim. Eu tava passando por momentos muito difíceis na minha vida em 2014. E eu subi o monte e falei: pai, isso aqui me ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu não dou mais conta de resolver isso aqui. Eu tô cansada. Daqui a pouco sai um casal de novo do meio do mato. Não tinha ninguém lá, gente, só tinha eu e a Silvana. Vem um casal lá do meio do mato e diz: moça, eu posso orar por você? Eu falei: pode, né? Quem é que não quer oração, né? Pode. E aí ele pegou a minha mão. Gente, pra quem tá chegando, eu tô contando como é que foi o meu início de chapação com o Espírito Santo, como que começou a minha jornada de falar com ele e de andar com ele. O que eu acho que é legal, né? Compartilhar isso que a gente vive, né? Que tanta gente
possa viver isso também que eu tô vivendo até hoje. E aí o Espírito Santo chamou eles e aí eles falaram assim, a gente tem uma palavra pra te dar. Eu falei, tá bom, daí eu fiquei ali quietinha, eu nem sabia o que fazer, né? Como é que recebia uma palavra. E daí ele pegou e disse assim, ó, tudo que você orou, quando eu orei ali na pedra, no monte, eu orei na minha mente, eu não verbalizei nada. E ele tava longe de mim. Ele chegou e disse assim, Deus mandou te dizer que tudo que você orou ali na pedra não é pra você fazer nada, porque você tá na cova dos leões, mas quem cuida dos leões sou eu, sou o seu pai que cuida dos leões, não é pra você fazer nada, que Deus vai guardar você em tudo isso que você tá vivendo. Aquilo tirou, assim, 1 tonelada das minhas costas, porque eu tava realmente vivendo muitas dores, assim, na minha alma. E eu disse, tá bom, ele assim, ó, e Deus tem eu tenho mais uma coisa pra te dar. Ele chamou a mulher que tava lá, eu não sei se era a esposa, o que era dele, ele chamou ela que estava numa barraquinha assim, que estava orando lá em cima do monte também. Eles estavam em oração lá há alguns dias já, pelo que eu tinha percebido. Ele pede para ela trazer uma jarra de óleo. Ela traz uma jarra de óleo e ele começa a passar óleo na minha garganta. E ele dizia assim, ó, tu é pregadora de multidões. Tu vai levar, tu vai ativar muitas mulheres para andar em Deus, para descobrir a identidade delas, descobrir quem elas são. Você vai ganhar almas. Ele chegou a dizer assim que a televisão vai me reconhecer, que as nações me aguardam, e começou a falar. E aí ele assim, ó, eu vou ungir porque você é uma pregadora, você vai ganhar muitas vidas para Jesus. E eu não entendia nada daquilo ali, eu nunca tinha visto o mover daquele ali. E eu só ficava quieta e eu sentia a presença de Deus, né? Ele assim, ó, Deus tá te batizando com variedades de dons de línguas. E eu já tava orando em línguas enquanto ele falava, e eu orava em línguas, saía de mim assim, sem eu nem pensar a oração em línguas. Era natural sair de mim. E ele pegou e jogou, aí ele pegou no contente, ele jogou óleo em cima da minha cabeça, assim. E eu peguei e me prostrei e fiquei ali. Depois ele foi e orou com a minha amiga, essa minha amiga que tava comigo também, ministrou a palavra pra ela e tal. Então, por isso que eu li essa palavra. Porque a gente, mesmo a jornada com o Espírito Santo, que às vezes as pessoas perguntam, tá, Joyce, mas tu não vai em nenhuma igreja? É a Silvana. Ah, tu tá aí? Gente, a Silvana tava comigo nesse dia. Ela é a minha testemunha ocular de tudo isso, do começo da minha jornada. E eu louvo a Deus por isso. Que tinha ela lá comigo, né? Minha parceira de monte. E aí eu voltava pra casa e começava a orar, ia pro quarto e eu não conseguia parar de orar em línguas, eu ficava e o meu espírito queimava, e mais eu orava, mais Deus falava, mais eu orava em línguas, mais Deus falava na minha mente, assim, pra uma menina que não entendia nada, que não nasci num lar cristão, não nasci na presença de Deus, algo muito louco, gente. E eu li essa passagem aqui de Timóteo porque o quanto é importante as pessoas que já foram derramar, né, o poder de Deus, porque Paulo fala aqui, né, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus. Eu creio que aquele homem que estava lá com o cajado, ele também foi determinado por Deus para impor a mão sobre mim e derramar tudo que ele derramou. Quero deixar nessa live que tem sempre alguém que já foi para derramar coisas sobre a nossa vida. Então, assim, não é uma igreja física, que eu não tô aqui levantando a bandeira contra a igreja física, entende, gente? Porque muita gente me questiona isso, né? Por como que você não... Que igreja... Eu tenho uma igreja que chama Jesus, a minha igreja chama Cristo em mim, Jesus em mim. E nesse Jesus em mim, o Espírito Santo trouxe todo mundo... Por exemplo, o pastor Léo, que tá aí, não sei se tá aí ainda... Eu caminho com ele e com a Sara, acho que faz desde 2016. A gente se fala por WhatsApp e a gente nunca se viu. A gente não se conhece fisicamente. Léo, ele é o pastor da igreja do Célio Rosa, do Pescador Sal da Terra. Ele e Sara são os braços direitos aí do pastor Célio. E eu caminho com eles, assim, nesses anos. Eu me alimento deles, eles se alimentam de mim. Então, assim, ó, eu caminho com um corpo vivo, uma igreja orgânica, né, que é o corpo, um corpo funcionante. Um corpo que aquilo que recebe em Deus derrama na minha vida. Assim como esse homem do monte, ele foi lá e ele foi um instrumento de Deus. Ele impôs a mão sobre mim. Ele derramou dons espirituais sobre mim.
Ele falou que ele me deu variedade de línguas. Às vezes eu tô orando em chinês, às vezes eu oro em japonês, orando por nações que Deus quer que eu fique, que o meu espírito fique disposto para orar. E eu sei e eu discerno o lugar que eu tô orando, porque tudo no espírito a gente discerne, né? As coisas no espírito. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas, a palavra diz. Então, assim, como é importante. Joyce, tu é contra a igreja física? Não, eu não sou contra a igreja física. Eu sou contra as pessoas não ser guiadas pelo céu. Eu sou contra as pessoas sair de uma igreja física e não ter ideia do que elas vão fazer de segunda a sexta. E não colocar Deus diante de nada na vida delas. E fazerem tudo sozinhas, desamparadas. Eu sou contra as pessoas que vão no culto e são órfãs, que não conhecem o pai delas, que não conhecem o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, que Jesus foi e deixou esse presente maravilhoso, que é o Espírito Santo dentro de nós. E que nos ensina, a palavra diz, né, que a unção do Espírito nos ensina e nos capacita todas as coisas. Existe uma diferença. Andar com o Espírito Santo não é andar sozinho, gente. É não ter rótulos. Eu tenho uma direção de que o meu ministério, até já conversei isso com o Léo, né, Léo? O meu ministério chama Joyce Caetano. Qual é o nome do seu ministério? Joyce Caetano. Quando você pega ali os profetas do Velho Testamento, você vai ver, né? Ezequiel, Samuel, Amós, então assim, Ruth, você vai ver os livros com os nomes das pessoas, e eu sou um livro do meu pai. Tem um livro a meu respeito, né? Então assim, talvez Deus me separou para ser assim, e talvez ele te dê uma palavra, como o Léo tá lá, né? E é um trabalho maravilhoso dentro da igreja do Célio Rosa, e não existe nada contra isso. O que existe de errado é quando as pessoas não são guiadas pelo Espírito, e se dissesse assim, é errado, por exemplo, o Senhor te dá uma palavra que você tem que ir para tal lugar. Aí você diz, não, eu quero ficar aqui no Sal da Terra, por exemplo, né? Que é a igreja do Pastor Léo. Porque às vezes o que você tem é para um outro lugar, não é para aquela igreja, é para uma outra igreja. E às vezes você pode estar também na Batista e Deus está mandando você ir para o Sal da Terra, porque lá é o seu lugar. Então quero deixar claro aqui que essa jornada com o Espírito Santo, ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito pessoal. Mas quem vai guiar a gente a toda a verdade e aonde a gente tem que ir é o Espírito Santo. Então assim, ó, eu tenho uma palavra que eu sou do reino e eu tenho um passe livre para ir a todos os lugares. Eu tenho passe livre, eu creio, né? Se eu ir lá hoje, Léo vai me receber bem na Sol da Terra, como outras pessoas que eu conheço de outras igrejas me chamam e eu vou. Então assim, é uma jornada muito genuína, mas assim, ó, eu quero que fique claro aqui que eu não ando sozinha. Eu tenho uma família na fé que caminha comigo, lado a lado, me ensinando. Eu me alimento de outras pessoas no espírito que estão também muito mais na frente que eu. E eu vou alimentando as pessoas que estão chegando agora. É isso aí, Léo. Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito. Exatamente. Tá lá em Romanos 8, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso... é isso aí. Pastor Edson, bem-vindo. Gente, e nesse lugar de caminhar com o Espírito Santo, então assim, ó, às vezes as pessoas dizem assim, Joyce, tem que ensinar as pessoas a orar em línguas, a ler a palavra, fazer... Não. Tem que ensinar as pessoas a andar com o Espírito Santo. Porque não adianta eu mandar a pessoa ler 2 Timóteo. Claro que é de Deus ler a palavra, mas se ela não conhece o autor, é o único livro que tu tem que ler conhecendo o autor. Os livros do mundo, da terra, não. Você lê e nunca vai conhecer aquele autor. Talvez você nunca vai tomar um café aí com Augusto Curry, né? Que é o nosso grande aí, né? Escritor de hoje. Um dos nossos grandes escritores de hoje. Mas a Bíblia, você precisa primeiro conhecer o autor, que é o Espírito Santo. Senão você não vai entender o que ela revela. Então... se é para dizer assim, ó, Joyce, e a oração em línguas, como é que faz para orar? Vá pro quarto conversar com o Espírito Santo e o Espírito Santo, ele mesmo, vai te ativar para orar, porque todos nós já somos batizados no Espírito Santo por Jesus, né? Jesus foi e derramou o Espírito sobre nós, né? O Espírito habita em nós. Então, Joyce, como que faz? Joyce, como é que eu sei
Tem algumas igrejas que são cessacionistas, que não praticam oração em línguas, mas nós não somos guiados por homens, nós somos livres para andar com o Espírito Santo. A gente vai pro quarto, né? E a gente conversa com o Espírito Santo, como eu fazia. Espírito Santo, como é que é esse negócio aqui? O cara lá no monte foi lá e me batizou com um negócio de variedade de línguas, Espírito Santo, como é que é isso? E aí o Espírito Santo vai, abre a palavra, me abre Coríntios, me fala dos dons espirituais, e aí ele me ensina sobre isso. Ele me ensina o que é isso. Então, fica aqui, assim, hoje um conselho, né, de uma pessoa que do mundo foi andar com o Espírito. Se você quer levar as pessoas para esse lugar, apresenta elas para o Espírito Santo. O Espírito Santo uma vez me falou assim, eu tava orando, tipo, por pessoas drogadas ou por pessoas que andam, como é que eu vou dizer, em magia negra e feitiçaria. E aí o Espírito Santo assim, Joyce, você sempre vai orar para que as pessoas me conheçam. Por exemplo, quando tu vai orar por um drogado, tu não ora para ele deixar de ser drogado, porque ele pode deixar de ser drogado e morrer e não ser salvo, por exemplo. Falei verdade. Então você vai orar para que o drogado me conheça, que ele me encontre, que ele tem sonho. Você vai rasgar uma rota para que esse drogado me ache e eu dentro do coração dele arranque a fonte que faz ele usar droga. Que o Espírito Santo é sempre mais profundo. O Espírito Santo ele não trata sintoma, ele trata a fonte, ele arranca todas as coisas de dentro de nós que Deus não colocou, né? Então, quando o Espírito Santo me ensinou isso, gente, eu fiquei assim, ó, uau! Então, eu vou começar a orar para as pessoas que eu vejo que estão numa rota errada, né, dentro daquilo que eu discerno no meu espírito, e eu vou começar a orar para que elas conheçam o Espírito Santo. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Uma vez, eu tava, o meu irmão, tipo assim, ficam meio receosos com essa coisa de se orar em línguas é de Deus, se andar no Espírito é de Deus, e eu falei, Senhor, coloca todos os profetas evangelistas no caminho do meu irmão. Testifica para eles que o lugar que eu ando é de ti, que é de Deus. Que eles tinham essa dúvida, né? Como que essa guria do nada começou a orar em línguas e agora e só quer falar com o Espírito Santo, só quer falar com o Espírito Santo. Gente, o meu irmão um tempo atrás, ele não tem Instagram, né? Senão eu ia chamar ele aqui. O meu irmão um tempo atrás, ele assim, mana, tu acredita que eu peguei uma carona de Uber? O Uber deu uma carona pra ele, olha. Primeiro eu senti de botar 50 reais no meu bolso antes de sair de casa. E eu não entendi o porquê, mas é como tu fala, deve ser ele falando com a gente. Quando ele diz ele, é o Espírito Santo, tá, gente? Deve ser ele que falou comigo, né? Ele. Falei, então tá, foi o Espírito Santo que falou contigo. E aí, eu sempre tô gerando, né, esse lugar espiritual na vida deles. Gente, quando ele pegou essa carona, o motorista do Uber era um pastor, e o motorista do Uber pegou na mão dele e foi orando em línguas e derramando profecia na vida dele até o lugar onde o pastor ia deixar ele. Quando ele chegou no lugar que o pastor ia deixar ele, aí o Espírito Santo falou pra ele, agora tu pega esses 50 reais e dá pra esse pastor. Porque foi por isso que eu pedi pra te pegar esses 50 reais, pra que agora tu honre a vida dele. Gente, quando meu irmão chorando, era eu chorando, era todo mundo chorando na mesa. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor honra os filhos dele. E eu pedi muito, eu falei, e ele não quis me dizer o que esse pastor falou, mas com certeza esse pastor testificou pro meu irmão esse lugar que eu escolhi, que eu decidi andar, que é o único lugar que existe, que é andar com meu pai. O filho anda com o pai, né? Aprendendo com o pai. E um outro testemunho era a minha cunhada. Como a minha sobrinha andava muito comigo, a minha sobrinha acho que tinha uns 5 aninhos, 6, de ela tá aqui no meu ambiente da minha casa e eu tô sempre orando em línguas, e ela orava sozinha. Aí um dia ela tava aqui de tarde comigo, eu tava orando e adorando, orando em línguas e adorando e lendo a palavra. Aí ela disse assim, tia, eu tô orando em línguas. E quando ela orou em língua, gente, dentro do meu coração, assim, eu queria explodir de alegria, mas eu fiquei assim, tranquila para não deixar ela assustada. E ela ali orando em línguas. Daí ela assim, tia, eu tô orando em línguas. Assim, eu não tô orando o que tu tá orando, tia. Tia, eu tô orando pelos índiozinhos brasileiros, pelas tribos brasileiras. Gente, ela orava em línguas e o Espírito Santo discerniu para ela o que ela tava orando, porque eu tava orando num dialeto africano. E ela perguntou, tia, o que você tá orando? Eu falei, tia, tá orando por tribos da África.
E daí, nisso depois ela disse, ah, tia, mas eu não é pela África que eu tô orando, eu tô orando pelos índios das tribos brasileiras. Gente, aquilo ali. E assim, o Espírito Santo foi me conquistando, assim, dia a dia, assim, viu, Joyce? Quando você entra, todo mundo entra. Depois foi a minha cunhada, daí ela dizia assim, Joyce, como é que tu sabe que orar em línguas é de Deus? Aí eu assim, não tem como explicar para as pessoas o que é de Deus. A gente tem como apresentar, né, essa pessoa para Deus. Tem que levar essas pessoas para o Pai e elas têm que tocar nesse lugar. A gente não explica Deus, a gente transfere vida de Deus. Deus é transferência. É igual a unção. Por que a gente tem que andar com o corpo? Porque é transferência. Unção, a gente transfere para a vida do outro quando o outro também está orando e o Espírito quer que ele receba aquela unção que você tem. Como Paulo derramou na vida de Timóteo pela imposição de mãos, né? Assim, aquele homem lá no monte, ele derramou sobre a minha vida uma unção com a imposição de mãos. E, gente, eu queria muito ofertar na vida desse pastor lá, né? E eu fui lá várias vezes no monte e eu nunca mais vi esse homem. Eu nem sei se ele era da terra, aquele homem. Porque eu nunca mais vi ele. Eu queria... Porque no Espírito a gente aprende que a gente não oferta mais necessidade humana. Não precisa nem Deus falar, né? Vamos supor que alguém aqui tem uma necessidade hoje. Precisa pagar uma conta de luz. Isso não precisa Deus mandar. Isso é a nossa humanidade que vai nos ensinar, né? A ir lá e ajudar. Que nos ensina a ajudar o outro. Mas em relação de unção... Quando eu oferto, por exemplo, quando o meu irmão pegou esses 50 reais que ele nem entendia nada e deu na vida desse pastor, ele selou, ele reconheceu aquela unção daquele homem. Não é o dinheiro, entende, gente? É como se a gente selasse algo no céu e na terra. A palavra diz que a alma generosa prosperará, que aquilo que a gente tem, a gente compartilha com o outro, né? Em Gálatas diz, aquele que te instrui na palavra, né, para você cuidar e abençoar aqueles que te instruem na jornada. Então, a minha cunhada tinha essa dúvida, como é que orar é de Deus, como é que orar é de Deus, e papai, eu já tava aqui saindo do assunto, né, gente, viu? O Espírito Santo me lembrou. Aí eu fiz uma reunião de oração lá com os pastores de São Paulo, e eu disse pra ela que não tinha como eu provar para ela que a oração em línguas e que andar com Deus era de Deus, ela tinha que viver isso, para ela saber, para ela tocar, para ela ter uma referência. E ela só ia saber vivendo. E quando a gente fez a reunião de oração lá, a pastora que estava lá, eu dizia assim, Senhor, testifica para Kelly que o que eu estou orando é do céu, que o que eu estou vivendo é do céu. Dá um sonho para ela, que ela sonha bastante, assim, ela tem bastante sonho profético. Gente, quando a gente fez a reunião de oração, ela perguntou assim, eu queria saber o que é esse negócio aí de orar em línguas e de Espírito Santo e de não sei o quê. Aí ela assim, você quer saber? Então você vem aqui, nós vamos orar pela tua vida. A pastora foi na frente dela orar por ela, eu fiquei atrás, ministrando nas costas dela. Gente, ela orou em línguas na hora, o Espírito Santo pegou ela, ativou a ela, que a gente... teve que acalmar tudo, acho que ela ficou mais de 30 minutos orando em línguas ali, falando com o Espírito Santo falando com ela. E aí ela disse assim, é verdade, você tem que orar para saber. Eu sei que é de Deus agora a oração em línguas. Então a única forma que a gente tem de levar as pessoas ao sobrenatural é ensinando elas a andar com o Espírito Santo. Eu queria muito deixar isso aqui nessa live de hoje. Se você quer levar alguém para conhecer o sobrenatural, para andar com Deus, porque Deus, ele é sobrenatural, né, gente? O que é sobrenatural? É que sai do natural, né? Deus não tá aqui no natural, ele é sobrenatural, é por fé que a gente fala. Que vocês apresentem as pessoas ao Espírito Santo, que você transfira toda essa unção e esse poder do Espírito Santo a quem está com vocês. Eu não fiquei lá pro meu irmão, não, porque tu tem que orar em línguas, porque tu tem que andar com o Espírito Santo, pra minha coisa, não. Só que de tanto eu viver isso, eles ficaram incomodados, porque eu ficava com o relógio de cronômetro, eu orava 8, 7 horas por dia, nos primeiros 2 anos, de tanta desconstrução que o Espírito tinha que fazer em mim. E depois eu fui entendendo, nossa, se eu vou pregar para muitos, se eu vou cuidar de multidões, sou uma ativadora, sou mãe de mulheres e de profetas no Espírito, eu preciso mergulhar muito, eu preciso orar muito. E aí o Espírito Santo foi me ensinando, não, Joyce,
Você não precisa saber a palavra toda para você pregar, porque eu sou a palavra dentro de você. Você precisa saber a palavra para conhecer a sua herança, para conhecer a sua família, para conhecer os que já foram, para que você conheça a sua história, né? A sua história de fé, dos heróis da fé. Gente, aquilo assim... E eu fiquei 1 ano meditando na palavra dia e noite. Eu li a Bíblia inteira e orando em línguas e sendo ensinada pelo Espírito Santo a Bíblia. Assim, ó, ensinada a palavra revelada do início ao fim, que eu ia compartilhar às vezes com algum pastor que eu conhecia e ele dizia, isso tá lá em Hebreus, tal, tal, tal. Eu dizia, pois então, o Espírito Santo me ensinou isso, isso, isso. Então eles ficavam meio assim, nossa, essa menina saiu com uma revelação. Porque eu era crua, né, gente? Eu não tinha, assim, ó, informação de teologia zero, nada. Eu simplesmente saí de um lugar natural, terreno, para um lugar espiritual, com meu pai, de filha. Boa noite, gente. Tá entrando um monte de gente aí, tô falando um pouquinho como que foi o meu início, a minha caminhada com o Espírito Santo, que foi maravilhosa, que foi tudo muito sobrenatural e tudo muito doido, e realmente só quem vive, né, entende esse lugar. Então, existe um corpo, existe uma igreja orgânica, que a igreja de Jesus, ela é orgânica. Jesus foi lá e catou os 12, né, que não tinham, tipo, grandes instruções e nem nada diante do que eles queriam, né, do povo de Deus, e Deus foi treinando cada um em quem eles eram em Deus, né? Todos os apóstolos, Jesus treinou todos eles antes de subir, depois ele voltou e deu mais instruções para eles do que eles tinham que fazer. E daí, quando o Espírito Santo veio sobre eles, que eles entenderam tudo que Jesus disse, porque até então eles não entendiam, se confundiam e se questionavam. E só o Espírito Santo que traz essa certeza, que traz a convicção, que traz o céu para a terra. Ele é o nosso canal aqui na terra como no céu. É o Espírito Santo que tá lá e tá aqui dentro de nós. É algo que realmente é doido e excede entendimento. Mas eu vou dizer para vocês, funciona. A gente ora e acontece. A gente ora e funciona. Eu ficava aqui na minha casa, o Espírito Santo dizia assim, ora por fulana, assim, 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 assim. Eu entrava em intercessão, orava, daqui a pouco aquela pessoa me ligava, Joyce, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Gente, é um lugar que frutifica. Como é que você vai saber que algo é de Deus? Quando você estiver frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, naquilo que tu tem orado. O Espírito Santo vai te ensinar a orar, o Espírito Santo vai te ensinar a ler a palavra, o Espírito Santo vai te ensinar a jejuar. No começo eu fazia tudo sem entendimento, e aí ele foi me ensinando. Agora você vai jejuar tal dia, você vai jejuar tanto tempo. Agora, porque tem gente que diz, vamos fazer não sei se vocês já ouviram falar, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, Daniel disse que ia orar até que Deus falasse com ele. Não era tantos dias. Quando Deus falou, ele parou de jejuar. Se você orar até Deus falar, imagina, Deus fala comigo todo dia. Então eu não precisaria orar hoje, jejuar para Deus falar comigo, né? Eu preciso jejuar para matar a minha carnalidade do meio terreno, né, da terra, tem as influências da terra dentro da minha alma, para eu aquietar. O que o jejum faz? Ele aquieta a minha alma para que eu possa ter mais percepção espiritual, né, para que eu possa estar mais atenta ao reino do Espírito. O jejum, ele cala as distrações da terra, né? Então o Espírito Santo sabe, ele sabe o que vai acontecer com você semana que vem. Então ele vai dizer, ele sabe o que você vai passar, as tormentas que virão. Então ele já te avisa, tá abrindo uma tormenta aí. Começa a jejuar para quando ela chegar você esteja firmada no meu espírito. E, gente, boa noite para quem tá entrando. Sejam bem-vindos. Tô aqui compartilhando um pouquinho do meu início, da minha vida com o Espírito Santo. Após eu ir pro monte, após eu receber todos esses batismos e essas palavras e ser ungida com óleo pelos profetas no monte, que eu não sei quem são também. O Senhor usa quem Ele quer, fiquem tranquilos. Eu tava lá no mundo, na balada, sem nem aí pra hora do Brasil. De repente, quando Ele me pegou pela graça... Gente, eu não fui Deus pela dor, não. Eu acho que eu sou um caso à parte, talvez, uma exceção.
Eu primeiro fui para Deus para Ele me mostrar um lugar para eu ofertar, para agradecer a casa que eu comprei, que foi Deus que me deu. Então, esse lugar rasgou o meu coração. Gente, eu entrava nesse apartamento e eu chorava, porque eu, desde criança, eu não tinha casa, eu não tinha lar. Eu vivia na casa do vizinho, na casa da vizinha, na casa da minha tia, porque a minha mãe tinha que trabalhar muito, né? Porque ela separou do meu pai, eu tinha 4 anos. Então, assim, eu não tinha o lar, eu tinha muito medo de ser mandada embora em todo o tempo da casa dos outros. Então, é algo que eu sofri muito quando era criança. E eu dizia, pai, eu quero um lar, eu quero dar um lar para minha mãe. Eu quero ter o meu cantinho para que ninguém nunca vai mandar eu sair de lá. E Deus me honrou. Então, quando eu entrei na minha casa, eu tive esse coração, assim, de gratidão mesmo. Eu tô até com a minha almofadinha aqui, ó, de gratidão. E gratidão é um coração. Deus sonda o nosso coração. Às vezes tem pessoas que dizem, ai, gratidão isso, gratidão aquilo. Mas às vezes lá no coração não é gratidão, não. Confunde com outras coisas, né? Com merecimento. Deus não é nada merecimento, é relacionamento. Com Deus não é merecimento, é relacionamento. Eu me relacionei com meu pai, eu falei, pai, eu quero uma casa com pôr do sol. Gente, bate pôr do sol aqui na minha sala, eu amo. A minha casa é super iluminada, é de frente pro verde, pro mato. Agora eu já tô gerando a minha próxima casa, que eu quero uma casa rústica, eu quero uma casa mesmo. Eu moro num apartamento, né? Então, assim, eu declaro que todo mundo que tá aqui, que vai assistir essa live depois, que ela vai ficar salva, que você vá agressivamente, com esse amor agressivo assim, ó, de leão, vá pro Pai. Converse com seu pai, se relacione com Jesus, que é o nosso noivo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, pegar na tua mão. Ele é quem rasga os portais, né? E nos faz adentrar a lugares celestiais. É o Espírito Santo que nos leva neste lugar. Gente, ele é santo, ele é nosso amigo. E é por merecimento? Não, porque é a cruz. Nosso único lugar que a gente tem que estar é crucificado lá, com a nossa carne morta, com os nosso ego. Eu tenho que pregar, uma das coisas que a gente tem que pregar é o nosso ego. Prega o nosso ego, o nosso achismo. Ah, porque eu tô certa. Porque não, a gente nunca tá certo quando a gente não tá sendo direcionado pelo céu. Infelizmente. Porque o que não vem do céu, gente, é influenciado pelo inferno. Então, se a gente não está sendo guiado pelo céu, nós estamos sendo mentoreados por influências más, porque o mal passa o dia inteiro arquitetando coisas sobre nós. E o que nos faz adentrar as regiões celestes é o Espírito Santo, porque ele é santo. Ele é digno. Ainda que nós não fizéssemos nada nessa terra, sem o Espírito Santo a gente não ia conseguir adentrar. Por isso que Jesus deixou ele derramado sobre nós, porque senão nós ia ser só uma carcaça aqui na terra, que não ia nem conseguir passar um pouquinho do céu. Então, mas como o Pai nos ama, Ele quer que a gente viva a origem, que a origem é vida e vida em abundância, senão Jesus já tinha voltado, né? Se ressuscitou e já tinha nos buscado. É porque Ele ainda quer que a gente viva isso na terra, a vida e vida em abundância. O que é a vida e vida em abundância? É ir lá no céu, pegar e descobrir quem você é em Deus e descer isso para a terra e manifestar isso na terra. E toda autoridade, né? Jesus falou que toda autoridade está em mim, todo poder está em mim. Quando a gente começa a andar com Cristo Jesus, mentoreada pela mente de Cristo, guiada, porque o único assunto do Espírito é Jesus e o assunto de Jesus é o Pai. Jesus revela o Pai o tempo todo e o Espírito Santo revela o noivo o tempo todo. Então, assim, não tem como a gente chegar à mente de Cristo vivendo nessa terra sem a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso canal, como eu falei, aqui na terra como no céu. E que todos vocês vão para um lugar secreto, para um cantinho, tira 15, 20 minutos, coloca Deus à frente de todas as coisas, que Ele vai se posicionar na frente de todas as coisas para você, porque qual é o pai que não tem prazer em fazer as coisas para o filho, em resolver as coisas para o filho? A nossa parte é negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? Negar a nossa velha natureza, negar a nossa parte adâmica, que Jesus já venceu ela para nós. Ele é o nosso Adão perfeito.
a palavra diz, né? Ele é o Adão perfeito que cumpriu tudo para nós, que deu conta, né, de cumprir o propósito perfeito para nós. Então, o que Adão não fez, Jesus fez. Então, a gente todos os dias vai negar a nossa natureza adâmica, né? Porque a gente já nasceu de novo em Cristo Jesus. E quando a gente nasce de novo, a gente ganha a santidade dele, a gente ganha a mente dele, a gente ganha o caráter dele, os frutos do Espírito estão sobre nós, a gente só precisa acessar todas as coisas no reino. E assim, ó, Deus, ele não... nós na Terra, nós vamos transferir o que Deus nos ensinou, não é impor. Quando alguém pega a Bíblia, uma palavra, e impõe algo para alguém, já não é de Deus, porque nem Deus impõe. Ele matou o próprio filho e ele não ordenou e não obrigou que ninguém seguisse obrigatoriamente Jesus. Segue Jesus quem quer. Senão Deus ia deixar uma lei, né? Ó, é assim, 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 papapá. Não, Deus deixou todo mundo livre para seguir quem quer. Então, assim, quando você pegar alguém que diz que é de Deus, seja quem for nessa terra, gente, e querer impor coisas, vá pro seu quarto falar com o seu pai. E o seu pai, isso é Mateus 6,6, e o seu pai em secreto vai te ensinar todas as coisas. Assim como Deus tem me ensinado nesses 7 anos todas as coisas, né? E aí ele liga pessoas do corpo também que ouvem a Deus para me ensinar. Porque assim, ó, quando o pastor Léo tá lá com a Sara orando e ele me dá uma palavra, já testifica no meu espírito que é o meu pai. Falando com eles a meu respeito, como eles já foram em lugares que eu não fui, eles vão derramar algo para mim e eu vou receber, porque vai testificar no meu espírito. Assim como eu vou em lugares espirituais e derramo sobre a vida do Léo e a Sara, e eles recebem, porque testifica no espírito deles. Então, a gente tem que andar com Deus até para testificar o que é de Deus e o que não é. O que vem do céu e o que vem da carne. E assim, ó, como nós todos tendenciamos a falhar, a gente precisa dessa bússola que é o Espírito Santo dentro de nós nos ensinando. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso aqui vem do céu, isso aqui não veio do meu pai. E a gente vai fazendo essa triagem. E o que o Espírito Santo me ensinou na jornada? Aquilo que tu olhar nas pessoas, que tu discernir que não sou eu, o que tu vai fazer? Tu vai expor? Tu vai discutir? Não, tu vai dar suporte em amor para essas pessoas. Aquilo que tu vê e testificar que é do meu espírito, você recebe. Aquilo que não é, que é fraqueza daquela pessoa, que tá vindo do natural dela, você só dá suporte em amor, ama essa pessoa, até que ela entre num lugar em mim. Então, sempre quando eu discerno que algo naquela pessoa não é de Deus, não é para que eu vá lá e fale, não, que isso não é de Deus. Não, é para que eu ame. Porque o amor cobre. E uma das coisas que eu aprendi na minha jornada é que o amor sufoca o diabo. Gente, por que o inferno luta tanto contra o amor? Porque inferno odeia amor. Eles não dão conta quando a gente dá suporte em amor para uma pessoa. Porque o amor, ele quebra o jugo, ele quebra cadeias, ele quebra protocolo. Então, assim, o amor, eu creio que é o maior instrumento. Tanto que a Bíblia fala, né? O maior dom de todos é o amor. Eu posso orar em línguas, eu posso fazer isso, eu posso profetizar, eu posso curar, eu posso expulsar demônio. Mas se aquela pessoa que eu expulsei um demônio, né, como já aconteceu de expulsar demônio, e se eu depois não der um suporte em amor para ela, vocês acham que ela vai querer andar comigo e andar com o Espírito Santo? Não vai. O que vai atrair ela a andar em liberdade, ser liberta desse demônio para sempre, é o amor de Deus sobre ela. Então, às vezes tem pessoas que vão lá, né? Aí expulsa demônio, faz isso, se cura e liberta. Só que daí ela não se sente amada, ela não se sente aceita, ela não se sente protegida. E ela sai da presença de Deus. Então, por isso que o amor é o maior dom. Porque é o dom que atrai as pessoas para Deus. O amor de Deus, né? Não é o meu amor de Joyce natural, que qualquer coisa que as pessoas fazem a gente já tá lá, né? Com 10 pedras na mão. Como tava os homens lá com a mulher adúltera que iam apedrejar ela, né? É assim que a humanidade faz. Então, gente, eu acho que já tá acabando, né? Eu já falei bastante. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver aí, pode fazer, que às vezes eu não consigo falar e ir lendo aí o que vocês estão escrevendo. Mas eu tô aprendendo.
né? As minhas primeiras lives ainda, eu tô engatinhando nesse negócio de derramar. Eu tô aqui também porque o Espírito Santo me deu essa palavra. Até a esposa de Léo, né, o pastor Léo, falou pra mim: Joyce, você precisa liberar o que você tem, porque tudo que Deus nos dá é para que a gente libere, para que a gente derrame. Então eu tô aqui também em obediência. Não é algo que eu sei fazer aqui, falar e derramar, eu tô aprendendo, né? E espero que eu esteja conseguindo liberar para vocês aquilo que está no meu espírito, né? Aquilo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, que não existe, gente, lugar mais real do que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que ele nos guia a toda a verdade, ele nos ensina amanhã o que fazer, o que eu vou fazer amanhã, ele ensina, ele fala, ele tem prazer em te contar. E não é que não vai acontecer nada de ruim, não. Aí ele vai dizer assim, ó, às vezes ele me diz assim: Joyce, se você não sair de carro hoje, porque isso. Primeiro você vai lá, leva o seu carro e faz isso. Aí eu vou. Tipo, ontem eu ia no mercado, ele assim, tem que pôr o teu farol, porque o teu farol tá queimado. Espírito Santo que me falou. Aí eu fui lá, saí do... Como é que eu vou andar à noite sem farol, né, gente? Eu fui lá num primo meu que troca farol e ele foi lá e trocou. Então, assim, o Espírito Santo, ele tem prazer em cuidar de nós. Então, você que tá cansado, você que tá estressado, tá sobrecarregado, tá oprimido, que sofre de depressão ou de ansiedade, é só o Espírito Santo que vai pegar a tua mão, né? Nós como corpo, onde é que nós entramos? Nós entramos em derramar unções, para que você comece a andar nessa unção, ouvindo o Espírito, passo a passo, e ele vai ensinando, e ele tem prazer em capacitar, e ele tem prazer em ensinar. Então, para mim, a igreja hoje, ela tinha que ser várias pessoas sentadas, compartilhando aquilo que Jesus tem ensinado. Eu sonho com essa igreja, gente, onde as pessoas vão sentar e não vai ser uma pessoa falando, porque Bíblia a gente tem que ler em casa, a gente tem que meditar na palavra, nós e o Senhor, isso já é fato. Quando a gente vai para um culto, eu vou lá ouvir a palavra, você já tem que estar com a palavra dentro de você. Culto, como Jesus fazia, ele se reunia, né? Ele assentava no meio da multidão e Jesus conversava com ele. Jesus pregava sentado, gente, no meio da multidão, trocando e compartilhando coisas espirituais, né? Só que naquele tempo, como eles não tinham o Espírito Santo ainda derramado, né? Que Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus tinha que falar em parábolas com eles. Hoje não, hoje o Espírito Santo fala abertamente. Ele tem liberdade para falar com a gente. Então, a igreja é isso aqui, ó. Eu, numa simplicidade da fé, eu aqui, uma menina, tipo, né? Que sou ousada e fui pro Pai aprender as coisas. Tô aqui derramando para vocês com todo o meu amor, né? A quem tiver com o coração aberto para receber, né? Aquilo que o Espírito tem me dado. Mas que tem muito que vocês aí também para derramar para mim. E reuniões de filhos de Deus tinha que ser isso, um derramando no outro aquilo que o outro sabe, né? Porque tem coisas, lugares que eu não vou, mas que vocês vão e que eu preciso beber de vocês. E tem lugares que eu vou, que é o que Paulo fez aqui com Timóteo. Paulo derramou, ativou os dons que já havia em Timóteo pela imposição de mãos, porque Paulo ele já foi ativado no Espírito pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, né, pegou Paulo. Então, assim, isso é maravilhoso. Que pessoas de Deus, né, se aproximem de vocês, que vocês queiram ser filhos, queiram ir pro quarto, queiram se relacionar. Coloca tudo diante de Deus. Pega aquilo que você tá vivendo, que tá sofrendo, que você não dá conta, ou que é algo sobre o seu marido, ou sobre o seu filho. Gente que tem filho adolescente, gente, vai lá, diz assim, ó, se para. É muito... Uma das coisas mais difíceis na jornada com o Espírito Santo é se parar para ouvir Deus. É se parar para ouvir o que Deus tem de fato para nos falar. Eu conheço gente que morre de medo de ouvir o que Deus vai falar para ela. Tem medo. Eu não tenho medo, eu quero que Deus fale logo, para que eu faça logo, para que se resolva logo. Então, assim, nessa jornada com o Espírito Santo, ele que me ensinou: Joyce, você não tem rótulo. Seu rótulo é o reino, né? O meu sistema é Cristo em mim, a esperança da glória. E eu quero andar com um corpo que anda com Jesus, que anda com o Espírito Santo, para derramar mais ainda na minha vida essa igreja orgânica. E nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor, servir a mesa de Jesus, aquilo que Jesus tem nos ensinado
como eu tô aí, vai fazer 6 para 7 anos aprendendo com Jesus, é para derramar mesmo. A quem quer, a quem tem fome, a quem tem sede, né? E que isso é maravilhoso, a gente poder compartilhar as coisas do céu que Ele coloca no nosso coração. E é isso, gente. Eu tinha para dizer que a vida com o Espírito Santo, ninguém consegue nos rotular nada, porque filho não tem rótulo. A nossa patente é a cruz de Jesus, né? Que é o nosso portal, é a cruz. E a nossa casa é o reino. E não tem outra coisa para nós fazer a não ser descer o reino aqui na terra como no céu. Então, as pessoas tentaram me rotular de algumas formas, assim, até passei por alguns processos bem difíceis, mas não conseguiram, porque o Espírito Santo, ele não deixa, né? Eu tenho uma paternidade, né, que é o meu pai na fé, que é o Weber Rodrigues, que eu amo ele demais, que eu honro a vida dele, honro a vida dele de toda forma, eu vou honrar para sempre, porque não existe ex-pai. Então, assim, eu não ando sozinha, né? Eu tenho um pai na fé, eu tenho uma família na fé, que caminha comigo pela fé, e isso é maravilhoso. Eu tenho pessoas que o Espírito Santo ligou a mim, que caminham comigo na jornada, que me ensinam muita coisa. Tem Celso aí, Celso Henrique, que é o irmão maravilhoso, que derramou já muito de Deus sobre a minha vida também, eu sobre a vida dele. E a igreja é isso, gente. É isso que Paulo diz aqui em 2 Timóteo, né? Como eu li, que a gente vai lá, libera, impõe a mão realmente. Tem gente que fica buscando imposição de mão 10 anos. Não, gente, a gente libera é uma vez só. Se liberou, a pessoa recebeu. Tu não vai liberar a vida inteira aquela unção. Tu vai liberar uma outra coisa, né? E uma outra coisa do céu. Mas o que Paulo derramou para Timóteo foi para sempre, é dele. Deus não revoga os dons, né? Deus não tira aquilo que ele te deu, aquilo que ele te deu é dele. O que você vai fazendo? Você vai crescendo na jornada em altura, largura e profundidade de Cristo. É isso que vai acontecendo na jornada. O Espírito Santo vai te ensinando, ele vai ligando pessoas para caminhar com você, né? Para te ensinar cada dia mais, para testificar aquilo que ele já está falando no teu espírito de uma forma mais, assim, ele expande, né? Aquela palavra que ele te deu através do corpo. E isso é maravilhoso. Então, a jornada com o Espírito Santo, ela não tem rótulo mesmo. O nosso rótulo é o reino, né? E a nossa patente é a cruz, porque a gente tem que crucificar a nossa carne, a nossa natureza, a nossa velha natureza adâmica, né? E tá acabando a live, né, gente? Vou ter que desligar. É isso aí, Rosinha. Nossa paternidade para sempre, nosso paizão, que a gente tá aqui para amá-lo, cobri-lo, guardá-lo e honrá-lo, né? Até Jesus voltar. E nisso vem um corpo maravilhoso, uma igreja maravilhosa que nos ensina. E eu quero... Oi, tia! Vitor, você! Bem-vindo! Eu quero dizer aqui que se você tem dúvidas desse lugar, né? Quem me conhece já, é claro, não tem dúvida. Mas vá pro quarto, converse com seu pai. Diga, pai, como é que é isso daqui? Isso aqui existe? Como é que funciona isso daqui? E Deus vai te arrebatar. E Ele vai te levar a muitos lugares. Ele vai levar a conhecer você, quem você é. Ele vai falar pra você por que que você nasceu, por que que tem perguntas que a gente faz e ninguém sabe responder? Porque é o nosso pai que vai responder, né? É o Criador que responde a criação, né? Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Ele usa o corpo, né? Para nos encaminhar, para abrir uma jornada, como a gente foi olhar e já abriu um caminho para muitos passarem. Mas detalhes da sua vida é o Senhor que vai dar. É você no seu quarto, é você no seu secreto, que tem muitas perguntas, muitos questionamentos dentro de você, como eu tinha 1000 perguntas e eu fui pro quarto e digo, Deus, como é que é esse negócio aqui? Me explica isso daqui. Bem debochado assim, né? Bem cheia da razão. E agora eu sou cheia de amor pelo meu pai, porque é impossível você chegar para ele cheia de razão e não sair cheia de amor. Que o pai ama o filho. É isso. Compartilhar um pouquinho com você aqui as loucuras de Deus na minha vida. Toda a unção que eu recebi, tudo que as pessoas de Deus derramaram sobre a minha vida. Eu sou muito grata e queria compartilhar um pouquinho com vocês. Boa noite, né? E falar também que vai ter um encontro de mulheres no sábado, que é diferente, gente, live.
e encontro profético são coisas completamente diferentes. No encontro profético é um lugar onde o Espírito libera coisas específicas para aquelas pessoas, né? Que estão ali através do presencial, assim como Paulo impôs a mão em Timóteo e liberou coisas para Timóteo. A gente também se posiciona como um corpo presencial para derramar essa chapação, para derramar esse arrebatar de Deus na vida de vocês. E o Espírito Santo tem me dito, eu quero que você libere presencialmente para as pessoas esses lugares sobrenaturais que eu também derramei sobre a tua vida. E Deus é específico com cada um, então por isso que reunião presencial é importante, né? Para estar derramando aquilo que o Senhor quer, para estar derramando a cura que cada um precisa, para estar derramando coisas que a gente, que eu nem sei, mas que o Espírito Santo sabe. Então, o encontro presencial é isso, é realmente um rio de Deus liberado para cada filho pessoal, e só indo para saber, né, nesses encontros proféticos que eu recebi demais já, bastante encontro profético. E eu creio que é o tempo agora de eu derramar bastante coisa que eu já recebi também, de compartilhar, de transbordar em vocês. E quem aí se sentir, né, sentir no espírito de... Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, boa noite. A chapação de Deus é o melhor lugar que existe. Olha, gente, que olha, já vivi muitas chapações terrenas, não se compara às chapações do meu pai, não. De lugares que olhos não viram e que ouvidos não ouviram. Só o pai tem pra vocês, o pai é pessoal, né? O pai primeiro ele é individual e depois ele é coletivo. Então ele ama derramar, aqui eu tô derramando num coletivo, mas quando é presencial ele também ama derramar, né, no individual para cada um. Assim como quando eu fui no monte, eu recebi, né, de pessoas também ungidas que derramaram. Deus tem falado para fazer essas reuniões presenciais, para também derramar as coisas que estão, né, no nosso espírito e deixar o Espírito Santo também fluir com liberdade para quem quiser pega a unção. Pega os instrumentos celestiais para essa jornada louca na Terra. Edificar o corpo, edificar o espírito. Espírito, alma e corpo tá alinhados, né, na Terra para viver em plenitude. E esse lugar existe, gente. Ele existe, ele é maravilhoso. Ai, quanto coração, meu Deus. Eu amo esses coração aí quando vão subindo. Oi, Cleo, tudo bem? Boa noite. Gente, é isso. Já acabou, né? Vou salvar essa live. Sejam cheios do Espírito. Que vocês tenham fome e sede de conhecer o Espírito Santo, né? Quem tá aí que ainda não conhece. Quem já conhece, que vocês fiquem firmes, que vocês sejam constantes, que nada pare vocês, que vocês sejam imparáveis, que quando virem as circunstâncias vocês digam não, eu vou parar tudo e eu vou ter um tempo com o Espírito Santo, porque Ele é quem abre e me revela os caminhos e me mostra onde que eu tenho que pisar, onde é que eu tenho que ir, como que eu tenho que fazer. Ele nos ensina realmente, gente, detalhes assim, ó, do nosso dia, detalhes do nosso dia. Hoje é um dia, minha mãe chegou aqui e eu não queria, e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Eu falei, mãe, acho que melhor nós não ir hoje, nós ia amanhã. Não, vamos hoje, se quê? Pra fazer a vontade dela, fui. Cheguei lá onde nós estávamos, eu tava sem carteira, sem cartão do banco, sem carteira de motorista, sem nada. Eu disse, tá vendo, mãe? Não era pra sair de casa. Voltei pra casa. Então, assim, o Espírito Santo, ele sabe o dia de ir, o dia de vir, o dia de não ir, o dia de fazer. Sabe aquele negócio de Eclesiastes? É o Espírito Santo. A Eclesiastes lá eles não tinham o Espírito Santo ainda. Que o sol nasce e a chuva vem para todos, bababá. Gente, mas é o Espírito Santo que vai dizer, ó, amanhã vai chover, não faz isso, ou amanhã vai dar sol, faz isso. É diferente daí. Quando ele nos guia nas coisas da terra, é muito bom. Então é isso. Que vocês tenham sede de viver o sobrenatural na terra e de viver o melhor dessa terra e se tornarem discípulos mesmos de Jesus, para derramar esse Jesus aonde vocês estiverem, para vocês serem autoridades aonde vocês pisarem em Cristo Jesus, para que as pessoas reconheçam a presença de Deus na vida de vocês, onde vocês for. Não deixem de andar com o corpo, não andem sozinhos, por favor.
A igreja é um corpo, Jesus não andou sozinho, Jesus sendo Jesus, que foi gerado só pelo Espírito Santo, ele não andou sozinho, ele sempre tinha Pedro, Tiago, João com ele. Eu tenho pessoas maravilhosas da fé do meu lado, eu sou muito mimada por Deus, que Deus me dá pessoas maravilhosas para andar perto de mim também. E que vocês também queiram ficar perto do corpo, porque nós somos tochas, quando as tochas se unem, gente, o fogo pega. Boa noite, fiquem na paz de Jesus, continuem, vocês já estão, né? Na paz de Jesus e que nada desvie vocês, nem para a direita e nem para a esquerda, nessa jornada louca de andar com o Espírito Santo. Boa noite, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu não li ali, vocês querem fazer alguma pergunta? Tô vendo corações aí. É que às vezes vocês escrevem e demora um pouquinho pra subir aqui. Mas então tá, gente. Boa noite. Que vocês precisarem podem me chamar. Estamos sempre conectados. Beijo. Tchau. Oi, Jonatas. Agora que eu vi você aí, bem-vindo. Menino ungido, filho amado do Pai. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.